Bom, então a gente vou pôr aqui então em tela aqui a atividade de logaritmo, tá? Que a gente vai estar corrigindo hoje. Bom, então tá aqui a atividade, né? De logaritmo. A primeira questão aí nos pede aí para a gente calcular o logaritmo. Ele até fala aí para calcular mentalmente, né? É, o logaritmo, o item A, logaritmo de 125 na base 5. Então, assim, mentalmente a gente tem que pensar o seguinte: eu vou estar colocando isso aqui escrito, né, para que, digamos, eu estou escrevendo aqui, passando o que eu estou pensando mentalmente. Eu tenho que pensar no seguinte: logaritmo, sabemos aí que é um determinado valor aqui, ó, é o qual seja o expoente dessa base, tá? Então a gente tem que pensar sempre, olhar para essa base e pensar em qual expoente a gente coloca aqui, né, nessa base para que a gente chegue aqui nesse resultado, tá? Logaritmo é isso. Então assim, eu tenho que pensar no seguinte: qual que é o número elevado aqui como expoente do 5 para que o resultado seja 125. Então, assim, então a gente vai trabalhar, né? A base do 5 tem que repetir quantas vezes para chegar em 125? 5 vezes 5 vezes 5. Então, 3 vezes. Então, aqui, ó, simplesmente eu vou colocar que o x vale 3. Esse x aí é igual a 3, porque 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, aqui a resposta, 3. Certo? Conseguiram entender aí esse item? Sim. Sim. Pronto. Então, vamos adiante. Então, a ideia é essa. Seguindo esse raciocínio aí, a gente vai longe, né? Então, aqui, ó, letra B. A letra B, eu vou ter que olhar aqui, ó, para a base, que é 9, e pensar qual que é o expoente que é levado aqui ao número 9, que o resultado dê 1. Oba! Olha, o resultado 1. Se eu colocar o expoente aqui, x igual a 1, vai dar 9. Então, eu tenho que pensar o quê? Lembra agora daquela propriedade que quando a gente coloca um expoente zero, qualquer valor aqui sempre é 1? Oba, então eu vou aplicar aquela Hum, propriedade. O x aqui, então, vai valer zero. Então, quando eu coloco aqui, ó, o x é 9 elevado a zero, o resultado é 1. Portanto, esse x aqui, ó, ou seja, o logaritmo de 1 na base 9 é igual a zero. Tranquilo? Então, vamos aqui adiante. Letra C. A letra C já é um pouquinho mais complicada, né? Avançando aí, porque já se trata de uma base aí em forma de fração. Mas sabemos como que resolver também. Então, vamos lá, ó. Estou pensando aqui mentalmente, qual que é, como a questão sugere, né, para calcular mentalmente, então eu estou pensando, qual que é o expoente elevando aqui na base de meio, né, 1/2, e o resultado tem que dar 1 sobre 16. Bom, então aqui, eu sei que o 16 aqui, ó, para mim chegar sendo base 2 aqui, ó, eu preciso calcular esse 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? 4 vezes, né? 2 elevado ao expoente 4 é igual a 16. Oba, então aqui, ó, o valor do x vai ser 4. Porque é o 1 aqui, ó, 1 elevado à potência 4 é o próprio 1, tá? E 2 elevado ao expoente 4, 16. Então aí cheguei no resultado já da letra C, igual a 4. Até aqui tranquilo, né? Surgiu alguma dúvida, pode estar interrompendo ou deixa aí no chat também. Então aqui a letra D. A letra D temos, fazer aqui em cima. A letra D temos a base aqui é 2, né? Então temos que pensar qual que é o expoente
tendo como 2, né, a base, e o resultado tem que dar 1 sobre 16. Oba, na questão anterior, o 2 para chegar no 16, eu coloquei o expoente aqui 4. Só que agora tem um detalhe, que esse 2 aqui agora, ele não está em forma de fração. Ele está aqui na base aqui como numerador, né? Ele não está como denominador, como a gente precisa aqui para esse resultado. E agora a gente volta lá na propriedade de expoente negativo para que esse número aqui ele passa para o denominador. Então, expoente negativo, o 2 eu sei que para chegar em 16 eu preciso multiplicar por expoente 4. Então, aqui esse x ele vai valer menos 4, certo? Então, ele vai valer menos 4. Só resolvendo aí, né? Porque geralmente surge em dúvida quando é expoente elevado ao número negativo, que ficará da seguinte maneira. No lugar, no caso aqui do 2 aqui, ó, eu estou substituindo o x por menos 4. Né? Então aqui, ó, deixa eu só colocar aqui assim, 2 elevado ao expoente menos 4 é igual, aí eu preciso fazer o quê? Quando o expoente é negativo, passar para o denominador. Essa base aqui no numerador fica 1. Então aqui fica 2 elevado aqui ao expoente 4, 2 elevado ao expoente 4 positivo. Entendeu? Então, assim, sempre expoente negativo, ele passa para o denominador como sinal positivo. E aí, sim, ó, resolvendo aqui, 1 sobre 2 elevado à quarta potência vai resultar no resultado que a gente precisava chegar lá, ó, 1 sobre 16. Tá? Então, por isso aí concluímos que o valor aí desse expoente é menos 4. Tá? Então, letra D igual menos 4. Caneta tá cansada. Bom, menos 4. Então, avançando agora a letra E. A letra E, observa que não temos aí o valor aqui da base, né? Então, assim, quando ele não aparece, que ele fica oculto aí, é igual a 10, tá? Sempre no logaritmo não apareceu, então esse valor dessa base é 10. A gente vai pensar o quê? Qual que é o expoente do 10 para que o resultado da 1000 não está indo, né? Para que o resultado seja 1000. Então, vamos ter o quê? 10 vezes 10 vezes 10, né? 3 vezes, ou seja, o x vai ser igual a 3, certo? Então, aí já concluímos esse item aí, letra E, igual a 3. Então, aqui por último, a letra F. A letra F temos o quê? Também não apareceu a base, então logo eu sei que é 10. Então, qual que é o expoente aqui do 10 para que o resultado dê 0,01? Oba, então aqui ó, já tem um número decimal. Eu vou ter que pensar então que esse número decimal aqui, ele nada mais é, voltando ele para a fração, que número que é? Eu posso simplesmente colocar o que? Esse 1 e a quantidade de algarismo que tem aqui, ó, eu vou dividir colocando lá o 10 ou 100 ou 1000, quantos algarismos tiver, significa a quantidade de zeros, né? A ser dividida aqui no final. No caso, como tem duas casas, vai ser 100. Sempre esse 1 mantém, tá? Se fosse no caso aqui um número, seria 10. Como aqui tem dois algarismos, dividido por 100. Tá? Então, esse número aqui, ó, 0,01,
eu posso representar ele em forma de fração, que é 1 sobre 100. Por que eu estou fazendo isso primeiro? Porque sabemos que quando a gente quer colocar um determinado expoente aqui, para o resolver ele, vai passar para o denominador, né? E a gente vai chegar aqui em formato de fração. Então aqui já clareou, né? Qual que é o expoente que eu devo colocar aqui nessa letra F para que o resultado dê 1 sobre 100. Para mim chegar em 100, eu sei que o 10 tem que ser elevado ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100. Só que esse 100 está no denominador. Então, se ele está no denominador, basta eu colocar o sinal negativo. Então, o 100 para chegar no 10 eu sei que é o 2, né? Só que como está no denominador, eu vou pôr menos 2. Pronto, já é o resultado aí da questão. Então aqui já posso concluir a resposta que é menos 2. Certo? Porque a princípio, quando aparece em número decimal, a gente fica sem saber, né? 10 elevado a qual número para dar 0,01 primeiro, então transforma, deixa em formato de fração, igual fizemos aqui, ó, e aí ficará mais claro para que você consiga chegar no logaritmo. Tranquilo, então? Questão número 1 aí, alguém ficou com alguma dúvida? Podemos avançar para a questão número 2? Sim. Certo, né? Então, vamos lá então aqui na questão número 2. Bom, questão número 2 pede o seguinte, ó, entre os quais números inteiros estão os logaritmos. Então, vamos observar aí, ter atenção, no caso aqui, ó, números inteiros, tá? A gente vai frisar essa parte aí. A letra A aqui, o item A, pergunta o seguinte, ó, qual que é o logaritmo? Não apareceu a base, então já sei fazer aqui embaixo, ó, já sei que a base aí é 10. Qual que vai ser o expoente aqui de 10 para que o resultado dê 560? Então, vou pôr um x aqui. Qual que vai ser esse valor de x para que o resultado dê 560? Bom, então, pensando no que a questão está nos cobrando, números inteiros, então eu só posso colocar número inteiro, não posso colocar número decimal. Então, eu vou pensar, 10 elevado a 1 é igual a 10. Posso aumentar. 10 elevado a 2 é igual a 100. 10 elevado a 3 é igual a 1.000, né? Porque vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Então, vai dar 1.000. Oba, já passou. Eu sei que o 500, ele está entre o 100 e o 1.000. Qual foi os expoentes que eu utilizei aqui? Utilizei o 2 e utilizei o 3. Então, números inteiros é a sequência. Então, esse valor aqui para chegar em 500 vai ser um número, digamos, decimal que está entre o 2 e o 3. Mas como a resposta nos cobra aqui apenas números inteiros, então eu vou colocar entre o 2 e o 3, tá? Então, a resposta aqui da letra A simplesmente é entre o 2 e 3. Tá? Então, entre os valores aí 2 e 3. Em forma aqui de representação, digamos, de intervalo, né? Porque a gente tem um intervalo aí entre o 2 e o 3, simplesmente eu posso representar assim, ó. No caso aí, esse valor desse x, ele vai ser menor, caso ele é maior, então a gente tem que fazer assim, 2 menor que x, e x ele é menor que 3. Tá? Então a representação em formato de intervalo ficará assim, certo? Que esse x, olhando para esse x, ele é maior do que o 2, e ele ao mesmo tempo ele é menor do que o 3. Certo? Então só a representação de intervalo aí, para que vocês compreendam também essa representação, né? Em formato de intervalo aí, caso venha, né, alguma questão aí que nos cobra isso, você já sabe do que se trata. Bom, o item B. Então, o item B, ele tem o que? O logaritmo de 5
É o logaritmo de 3, no caso, na base 5. Então, eu vou pensar o quê? Um expoente, o 5 elevado a um determinado expoente, que o resultado é 3. Vamos lá, pensando aqui. Eu vou colocar o 5 aqui, ó. 5 ao expoente 1. 5 ao expoente 1 deu 5. Oba, já passou. Então, esse expoente tem que ser menor do que 1. Como é número inteiro, então eu já vou pensar no zero. Tá? Então, eu vou colocar antes aqui o 5 elevado a zero. Porque o zero é um número inteiro. Não é isso? Os números inteiros são quem? Os conjuntos dos números inteiros são os números negativos, incluindo os números positivos, tá? Menos um, menos dois, zero. Zero também pertence ao conjunto dos números inteiros e todo o conjunto dos números naturais, né? Que são 0, 1, 2, 3, 4, enfim. Voltando aqui, 5 elevado ao expoente zero, sabemos que é 1, né? Porque qualquer base ao expoente zero sempre 1. Oba, então eu cheguei aqui no resultado, né? Entre o resultado 1 e 5. Então o 3 ele está entre o 1 e o 5. Então logo eu já sei aqui que o valor para chegar em 3 vai estar entre o 0 e o 5. Então simplesmente a resposta eu concluo que fica entre o 0 e 1. Tá? Representando em forma de, no caso, representação em formato de intervalo, ficará o x ele é maior do que zero e ao mesmo tempo ele é menor do que 1. Essa é a representação em formato de intervalo. Certo? Então aqui respondemos à questão número 2. Alguma dúvida? Nessa questão, ficou tranquilo? Sim. Pronto. Isso Não. aí. O Maico tá atento aí, né? Acompanhando aí as questões. Isso mesmo. Então vamos lá, questão número 3. Parece que essa questão número 3 aqui foi onde que mais surgiu dúvida, né? Vamos lá então. Aplicando aí as definições, a gente vai resolver. Questão, o item A. O item A, ele pede aí o logaritmo de 2 e a base está como raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 2. Então vamos escrever assim, raiz quadrada de 2, que é a base, né? Qual que vai ser o expoente x para que o resultado seja 2? A gente tem que pensar assim. Então, assim, o expoente aqui, sabemos que se eu quero que esse resultado dê 2, eu preciso simplesmente simplificar essa raiz quadrada. E qual número que eu substituo aqui no lugar do x para mim poder simplificar? O 2. Então, aqui, ó, x vai ser igual a 2, certo? Porque aqui, ó, quando eu for resolver, raiz quadrada de 2 e no lugar do x agora eu vou pôr um 2, eu vou simplesmente o quê? Cortar a raiz com esse elevado ao quadrado. E aí resultou no 2, que é o valor que a gente precisava chegar. Então aqui concluímos que a letra A, o logaritmo aí, a resposta é 2, certo? O item B, vamos lá, letra B. A letra B logaritmo de 0,1, 0,1 na base 10, né? Não apareceu nenhum, logo sei que vai ser 10. Então, aqui na letra B, eu vou ter que pensar qual que é o expoente do 10 para que o resultado dê 0,1. Respondemos na questão 1 algo parecido com isso, só que era um zero a mais aqui. Então, assim, primeiramente eu vou transformar isso aqui em formato de fração, deixar ele em formato de fração, que é o que? Eu vou deixando aqui em formato de fração, simplesmente dividir 1 dividido por 10. Não é isso? Porque, ó, 1 dividido por 10, quando eu for fazer essa divisão, simplesmente voltar uma casa, né? A vírgula aqui vai ficar 0,1. Eu volto, não chego no número que eu preciso. Bom,
Agora sim, que eu já tenho o resultado em formato de fração, facilita para mim saber qual que é o valor de x. Porque esse x aqui, ó, eu sei que o 10 ele está no denominador, então basta eu colocar o expoente negativo. E para mim chegar a 10 aqui, para mim chegar no mesmo valor 10, eu sei que é o expoente 1, porque o expoente 1 mantém a mesma base. Então aqui eu concluo que o x ele vai valer menos 1, certo? Menos 1, porque esse 10 aí ele vai para o denominador e resulta aí em 1 sobre 10, fazendo a divisão 0,1, certo? Então, respondemos aí a letra B. Só trazendo aqui para cá as respostas, né? No caso aqui, o primeiro deu 2, essa letra B deu menos 1, e agora vamos para a letra C. A letra C, ó, temos aí a base que é 1 sobre 4, né? Então, vai ficar 1 sobre 4 elevado a um determinado valor aqui, vamos chamar de x, e o resultado tem que dar 16. Bom, então aqui sabemos o seguinte, ó, que o 4, para ele chegar em 16, basta multiplicar por 2. Basta multiplicar o 4, desculpa, pelo expoente 2, né? No caso é 4 vezes 4, 16. Pelo expoente 2 a gente chega. Porém, esse 4 aqui ele está em formato de fração. Ele está no denominador. Então é o inverso daquela, quando precisa passar pelo denominador, aqui também é a mesma coisa. Aqui, se ele está, no caso, no denominador e eu quero fazer com que ele vá para o numerador, eu preciso simplesmente multiplicar por um expoente negativo. Então, aqui, esse x aqui, ele vai valer menos 2, tá? Porque menos 2, só resolvendo isso aí, né? Vamos fazer aqui a resolução para que vocês compreendam, né? Fazendo aqui, então, a substituição, né? Quando a gente tem 1 sobre 4 elevado ao expoente menos 2, como é que a gente resolve essa situação? Passa esse expoente para o denominador. Então, aqui vai ficar 1 dividido por 1 quarto elevado ao expoente positivo. Tá? Então, resolvendo esse produto aqui, vai ficar 1 no numerador, embaixo vai ficar 1 elevado ao quadrado, é o próprio 1. 4 elevado ao quadrado é 16. Oba, agora a gente chegou naquela situação de divisão de fração, que é o que? Mantém a primeira é somente 1, vezes o inverso da segunda. Se é o inverso, o 16 vai para o numerador e o 1 vai para o denominador. Então vai ficar 16 em cima e 1 embaixo. 1 vezes 16, 16. E o 1 aqui mantém embaixo, que 16 dividido por 1 é o próprio 16. Oba, chegamos lá na resposta que a gente precisava chegar. Então, por isso, sempre quando a gente quer inverter, né, o valor está no denominador, a gente precisa lembrar da propriedade do número negativo, tá? Ou vice-versa. Então, concluímos aí que a resposta dessa letra C é o menos 2. Bom, então vamos lá agora para o item D. O item D, vamos ter, pensando aqui no caso, é a raiz quadrada de 128, a base 2. Então, qual que vai ser o expoente do 2 para que o resultado dê raiz quadrada de 128? Bom, esse 128 aqui, se a gente for fatorar ele, a gente vai chegar aí na base 2 elevado ao expoente 7, tá? Então, só colocando aqui a raiz quadrada de 2 elevado ao expoente 7, tá? Eu acredito que a questão da fatoração não seja mais dúvida para vocês, né? Fatoração, o que é o produto de fatoração? É você colocar o 128 e ir dividindo. Dividindo aqui por 2, vai dar 64. Opa, saiu aqui, é 64.
Dividindo por 2 novamente, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Quantos 2 se repete aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por isso, a representação aqui do 28 é igual a 2 elevado ao expoente 7. Certo? Então, fiz aí a fatoração para aqueles que no caso, teriam, se tivesse dúvida aí na fatoração, é isso, tá? Bom, então agora eu vou pensar no seguinte: desse 2 aqui, ó, elevado ao expoente x, eu preciso chegar nisso aqui, na raiz quadrada de 2 elevado ao expoente 7. Agora eu vou ter que pensar naquela propriedade lá, que quando a gente tem um expoente, a gente transforma em radiciação, que é o quê? Quando a gente tem um expoente em formato de fração, tá? Esse número aqui, ó, ele não aparece aqui no índice da raiz. Quando ele não aparece, a gente tem que entender que é um 2, raiz quadrada. Oba, se eu entendo que aqui eu tenho 2 no índice da raiz e dentro da raiz eu tenho um expoente 7, eu posso transformar isso em fração, que é o quê? Fica 2 elevado ao expoente 7 e a base 2. Tá? Então, sempre quando a gente chega aí em uma situação dessa, a gente tem que entender que a gente pode estar transformando aí a radiciação no formato de fração, certo? Então, a gente chegou aí nessa conclusão, em que o expoente aqui, ó, terá que ser 7 sobre 2, certo? Então, o x aqui, ó, valerá aí 7 sobre 2, certo? Que é a resposta, então, do item D. Então, 7 sobre 2, certo? Bom, então, avançando aqui, agora a letra E, né? A letra E é raiz de, no caso aqui, logaritmo de 256 na base 4. Eu vou abrir uma nova folha aqui, ó, porque aqui eu acho que a gente já é, fizemos bastante cálculo aqui já, né? Então aqui, ó, na letra D, agora a letra E, né? A letra E deu aí pra gente aí qual que é o logaritmo de 256 na base 4. Então vamos pensar no seguinte: qual que vai ser o expoente desse número 4 para que o valor seja 256? Então aqui, se a gente pensar em fatorar isso aqui na base 4, eu posso também, tá? Vou fazer aqui a fatoração rapidinho, para que vocês vejam também aí a maneira de como resolve fatorando. 256 por 4 é igual a 64. Por 4 vai ser igual a 16. Por 4 vai ser igual a 4 por 4 igual a 1. Oba, então aqui, ó, 256 vai ser igual a 4 elevado ao expoente 4. Então aqui eu vou trazer a representação aqui, ó, 4x vai ser igual ao 4 elevado ao expoente 4. Então aqui agora eu vou simplesmente o quê? Simplificar. Bases iguais eu posso cortar bases. O que que resultou? X igual a 4. X igual a 4. Então já é aí a minha resposta, tá? Então a letra é o logaritmo de 256 na base 4 é igual a 4, certo? Então é uma propriedade também que vale aí a gente estar reforçando, né? Então aqui no item F, deixa eu voltar aqui, ó. O item F ele deu logaritmo de 2 e aqui dentro do parênteses logaritmo de o da letra E, né? Então aqui, ó, eu vou só copiar aqui novamente aqui, é logaritmo de 2
E aqui ele colocou o logaritmo que a gente acabou de resolver. O logaritmo 4 na base 4 de 256. Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa o quê? Achar esse aqui primeiro, que é o valor dentro do parênteses, né? Depois que a gente achar o valor aqui, facilita para a gente achar esse logaritmo de 2. Bom, o logaritmo de 256 na base 4 foi esse aqui, ó, que a gente achamos já. Achamos aqui que é 4. Então aqui eu vou reescrever, vai ficar o logaritmo na base 2 aqui, e esse resultado a gente achamos aqui que foi 4. Então aqui, ó, simplesmente o quê? Logaritmo de 4 na base 2. Então eu vou pensar no seguinte, qual que é o expoente do 2 para que o resultado dê 4? Então vai ser o próprio 2, né? Então x aqui vai ser igual a 2. X elevado aqui vai ser a 2, porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4, certo? Então, aqui concluindo, a resposta dessa letra F deu igual a 2. O da letra E deu igual a 4, certo? Então, concluímos aqui a correção aí dessa atividade de logaritmo. É, alguém ficou com alguma dúvida aí? Não. Tudo tranquilo? Sim.